E aí, pessoal da Yard Church Campo Grande e toda a galera que nos segue aqui nessas redes sociais, mais uma vez eu quero te pedir que você deixe seu like, nos siga, compartilhe os vídeos que a gente tem gravado aqui nesse podcast. O nosso objetivo é atingir aquelas pessoas e de uma forma especial que essas conversas possam edificar a sua vida. Se edificar a sua vida, compartilhe com alguém em nome de Jesus. Amém? E hoje nós estamos aqui de uma maneira muito especial para falar um pouquinho sobre o encontro com Deus. Nós fizemos esse retiro chamado Encontro com Deus, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã, concluindo no culto à noite. Tivemos um culto abençoadíssimo, uma presença de Deus maravilhosa, muitas pessoas nos visitando. E é tão interessante porque todas as vezes que nós fazemos encontro com Deus, a gente percebe que a presença de Deus é algo sobrenatural, é algo muito, 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 muito forte. Não só na igreja, mas lá durante o encontro. E hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais, a pastora Jane e a Camila Fialho. As duas estão aqui com a gente, as duas estavam lá, a pastora Jane ministrando e a Camila participando do encontro. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre como foi esse encontro e, de alguma forma, tentar incentivar você a também estar com a gente no próximo encontro que nós estamos agendando para daqui 2 meses. Então, o nosso objetivo é fazer com que você tenha também esse desejo de estar conosco. Eu queria primeiro pedir para elas se apresentarem, falarem quem elas são, o marido, quantos filhos, a família, o nome, né, o que fazem, e assim a gente poder conhecer você que não conhece, né, elas. Começando pela pastora Jane. Sim, meu nome é Jane, né? Exerço a função de pastora auxiliar aqui na igreja. Sou dona de casa, esposa do pastor José, casada há 17 anos. Não tenho filhos biológicos, mas tenho muitos filhos espirituais. Especialmente eu posso dizer que os meus sobrinhos, né, eram 5, agora eu tenho 4, mas eu ganhei muito mais, porque eu tenho agora as esposas dos sobrinhos, né, esposo da sobrinha, e meus sobrinhos netos, que eu ganhei também, que é o Mateuzinho e a Dudinha. E, assim, eu amo as coisas que eu faço, cuido dos meus pais também, né? Sou funcionária pública aposentada, foi algo assim que me ajudou muito, amava o que eu fazia, e Deus, acredito que aquilo que Ele me ensinou no trabalho, Ele me aperfeiçoou para que eu também usasse os meus dons e habilidades também no mundo espiritual. Bom. E você, Camila? Boa noite. Boa noite? Boa noite, Boa noite. Eu sou a Camila, sou esposa do Álvaro, tenho 2 filhos, o Davi, que tem 9 anos, a Sofia já com 13 anos, e já sou convertida há 20 anos, então há 20 anos que nós estamos caminhando com o Bispo Sérgio, com a igreja, e eu sou professora de francês. Legal, benção. E pegando um pouquinho desse gancho que a pastora deixou, né, eu quero primeiro demonstrar minha admiração pela pastora Jane. Ela sabe disso, já falei várias vezes. Admiro muito ela por ela ser uma pessoa muito sincera, né, uma pessoa de Deus, uma mulher de oração, né, e todas as vezes que ela fala uma coisa eu tenho convicção de que é Deus falando, né, porque ela é uma pessoa muito sincera, ela não fala algo da boca para fora. E esse final de semana foi muito especial, né, pastora? Para a sua família. Eu, ali no culto, à noite, eu cheguei do lado dela, ela toda feliz, falando para mim, era que 2 fileiras, é tudo da minha família. Né? E é tão bonito de ver. E em uma das reuniões de pastores, ela disse que ela estava jejuando já há mais de 8 anos, com o propósito da conversão da sua casa. Né? Sim. 8 anos jejuando. E a gente vê agora o resultado acontecendo, né? É muito tempo de oração, é muito tempo de jejum, é muito tempo de constância em Deus, e agora ela tem colhido os frutos, né, desse tempo de oração, desse tempo de busca, e é lindo de ver a sua família toda aos pés do Senhor, e eu tenho certeza que isso vai gerar muitos frutos, porque todos eles, a gente vê o Murilo como ele está sedento, né, e querendo pregar a palavra, né,
E é interessante porque nesses últimos dias a senhora perdeu um sobrinho, né? Sim. E essa perda, toda a igreja sentiu, nós estávamos lá no velório, mas de alguma forma também a gente ficou sabendo que ele, no momento que estava indo para o hospital, né, o pessoal da ambulância disse que ele esboçou, falou, né, que ele queria se arrepender, que ele estava pedindo perdão a Deus, né, e até nisso, né, mesmo numa tragédia, numa situação tão difícil, a gente vê a mão de Deus e a resposta de Deus das suas orações, pastor. Amém. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, como a Camila disse, né, o tempo de conversão, eu me converti em 2001. E desde aí, a minha busca sempre foi o lado espiritual de conversão da família, né? Porque quando nós trabalhamos com Deus, nós cuidamos de pessoas, é maravilhoso você ver o poder de transformação trazendo salvação para a vida de uma família. Mas dentro do nosso coração, sempre você quer a sua família junto com você. O maior sonho, eu acredito, de alguém, quando conhece Jesus, é levar Jesus para a sua casa. É levar Jesus para as pessoas que você ama. Isso eu acredito que acontece com todos. E desde aí a minha oração sempre foi, né, para que todos conhecessem Jesus. E o meu sonho maior sempre foi de que todos juntos estivéssemos adorando a Deus. E isso assim já começou há algum tempo. Porque eu e o meu esposo gostamos muito de fazer reuniões em família, né, almoço. E sempre que nós temos oportunidades, né, nós oramos juntos, nós chamamos a família para sentar à mesa juntos e falar do que Ele faz nas nossas vidas através das nossas vidas. Muitas vezes nem é com palavras, mas sim com aquilo que a gente vive. Porque é fato que as pessoas observam o que nós fazemos, mais do que aquilo que nós dizemos, né? Mais do que aquilo que nós falamos. E é isso que tem acontecido, eu acredito, sabe? E foi tão impactante que uma semana antes do Senhor recolher meu sobrinho, nós fizemos um almoço na nossa casa, porque desde o início do ano o Senhor falou assim para mim, eu quero um culto de ação de graças. E a gente estava envolvido com tantas situações e nunca dava tempo. Até que um momento em que eu falei assim, amor, vamos fazer o almoço? Aí ele falou, vamos. E naquele dia nós adoramos a Deus, todos ali fizeram um agradecimento ao Senhor, todos. E o mais impactante foi que a minha irmã, né, essa que Jesus levou o filho dela, ela falou assim, eu agradeço a Deus pelos meus filhos. E o meu sobrinho Gabriel, o mais velho, ele falou assim, eu agradeço a Deus porque faz tempo que o Senhor não leva ninguém da nossa família. E eu acredito assim que Deus, Ele colheu, sabe, essa gratidão do nosso coração. O que cada um ali disse de agradecimento. Muitas vezes nós não entendemos o porquê aconteceu aquilo. Mas eu creio que se Deus falou assim, agradeçam, façam um culto de agradecimento, é porque é para que nós víssemos as bênçãos que Ele tem nos dado. E Ele só acrescenta a partir do momento em que eu sei agradecer aquilo que Ele tem me dado. Então, esse tempo todo foram vários jejuns, mas assim, o mais demorado foi esse de 8 anos, né, não foi nem Deus que pediu, foi eu que coloquei um propósito, falei, Senhor, eu vou ficar 8 anos sem comer, vou ficar um tempo determinado até que o Senhor me responda, né, aquilo que eu tinha pedido para Ele, de salvação. E foram 8 anos sem comer carne vermelha. Aí, Fran. Então, Deus é poderoso. Eu estou dando a sugestão. 8 anos sem comer carne. Topa? Ficou um ano. Eu não consigo ficar nem um mês, eu acho. Nem uma semana. O mais difícil para mim foi 1 ano sem comer doce. Meu Deus. Foi a primeira vez assim que Deus me pediu um jejum prolongado. Deus é muito lindo, porque quando Ele me pediu esse jejum, Ele falou assim, eu era assim apaixonada por doce, eu não conseguia ficar sem comer doce. Eu só conseguia ficar sem comer doce se eu fizesse um jejum. Aí o Senhor falou assim, eu quero que você jejua de sobremesas de coisas doces.
Aí eu comecei. No 3º mês eu caí, comi um docinho. Eu tive que começar tudo novamente. E aí foi 1 ano. Eu só pedi para Deus assim, falei, Senhor, durante esse 1 ano, no meu aniversário, eu quero comer doce, tá? Então fica acordado que no meu aniversário eu vou comer. E assim aconteceu. Por que Deus falou para mim? Nessa primeira vez que eu caí do 3º mês, o Senhor falou assim para mim, como é que você vai cuidar de pessoas e pedir para que alguém deixe uma droga, uma bebida, se você não consegue se libertar de um doce? Aí eu, essa doeu. E foi assim, sabe? E foram várias provações, porque eu e José viajamos bastante, né? Então vinha umas sobremesas tão diferentes. Ele falava assim, você não vai querer? Não vou trocar. Não vou trocar a minha bênção por nenhum manjar do rei, não. E graças a Deus eu consegui. Deus é muito lindo. Quando Ele pede alguma coisa para você, é para o seu bem. Mesmo que seja difícil no momento, mesmo que isso talvez não tenha sentido para você, mas Ele fala em todas as coisas. E você vê toda a tua família rendida aos pés do Senhor, os teus sobrinhos ali no encontro com Deus, isso é uma resposta, né, de Deus. Sim, esse é o maior presente que eu posso dizer que eu tenho na minha vida, além de ter o meu esposo junto comigo, né, é ver as pessoas que eu amo, a minha mãe, o meu pai, sabe, crendo em Jesus, aceitando as orações. Minha mãe já batizou, né, as minhas irmãs, meus sobrinhos ali, sabe, essa juventude se entregando a Deus, que eu sei que Deus vai fazer maravilhas desde cedo, não vai precisar passar pelas coisas que eu passei, sabe, de chegar, me converti com 39 anos, 40 anos, não me lembro, sabe, então assim, eles não vão precisar passar pelas coisas que eu passei se eles permanecerem. Eu creio que eles vão permanecer com Deus e vão fazer coisas maiores do que eu já fiz, vão alcançar bênçãos que o Senhor tem para a vida deles. Eu creio nisso, cumprindo o chamado deles. Glória a Deus. E talvez as pessoas possam pensar assim, mas você está sendo... Você está chamando demais assim para você o holofote, né? Como se fosse o jejum que tenha feito alguma coisa. No final das contas, eu lembro de ter feito um jejum prolongado também e Deus ter respondido exatamente no último dia, né? No 40º dia do jejum, com a cura do meu pai de câncer, né? E é óbvio, a gente tem a convicção de que não é o nosso sacrifício que faz alguma coisa, né? Mas Deus, Ele se agrada tanto de nós nos abstermos dos prazeres desse mundo para ficarmos com Ele, para buscarmos Ele, para orarmos, para pedirmos as coisas para Ele, que Ele vai nos dar um agrado, né? Quando a gente está concluindo aquele propósito, Ele vai nos dar um agrado e responde às nossas orações. A palavra de Deus diz, é muito clara, que Deus, Ele responde à oração do justo, né? A oração do justo é eficaz, ela é poderosa, né? Ela tem efeitos, né? Então, não é por causa de nós, né? Mas Deus, Ele ama responder os nossos pedidos, Ele ama corresponder, né, a nossa atitude em direção a Ele. Amém? Amém. Eu acredito assim que a oração, o jejum, é uma forma que Deus usa para ativar a nossa fé, sabe, para nos fortalecer e para que nós nos tornemos mais sensíveis à voz dele, a ouvir, e também é uma preparação para aquilo que ele tem para as nossas vidas, porque não é nem sempre que eu jejuar, o Senhor vai responder as orações do jeito que eu estou pedindo. E se ele não responde, é porque ele tem algo muito melhor, mas ele te prepara para aquilo que você precisa passar, para aquilo que você precisa vencer com ele. Porque aí nós encontramos o verdadeiro sentido das coisas, é com Ele, né? Porque várias vezes eu fiz jejum, algumas vezes eu fiz jejum e Deus não respondeu do jeito que eu queria. Mas isso me fez crescer, me fez amadurecer e a entender assim, o que eu preciso passar nesse momento
para eu ser aperfeiçoada pelo Senhor. A oração, ela serve para a gente falar, pedir para Deus aquilo que Ele já disse que vai dar, pedir aquilo que a gente quer que Ele faça, mas muitas das vezes a oração serve para alinhar o nosso coração ao coração dele. Né? Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Né? Amém. Camila, também muito bom ver você, seu marido, o casal ali entregue na presença de Deus, ali no encontro com Deus, e ver a resposta que vocês têm dado àquilo que Deus tem proposto para a nossa igreja nesse ano, né? Que é um tempo de reconstrução. Apesar de vocês terem bastante tempo já na presença de Deus, vocês se sujeitarem a fazer novamente o encontro, a entenderem que Deus está chamando vocês para um novo tempo, né? E ver ali o Álvaro, o seu marido, e você assumindo uma posição de dizer assim, nós queremos mudar os nossos hábitos, nós queremos fazer mais para Deus, né? O Álvaro deu testemunho ali no domingo, dizendo que ele há pouco tempo pegou a faixa preta de jiu-jitsu, e ele não pegaria a faixa preta se ele fosse na academia, se ele não fosse na academia, ou fosse uma vez na semana, ou se fosse todas as vezes na semana, mas ficar sentado assistindo, né? E ele disse que Deus tem chacoalhado vocês como família para vocês assumirem uma nova postura de não ficar apenas sentado assistindo, mas de se comprometer, né, com as coisas de Deus. Isso é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa disposição de vocês de estarem no encontro. Então, eu já fiz o encontro uma vez, há muitos anos atrás. Então, quando eu escutava o chamado aqui na igreja, vamos ter encontro, o que eu pensava? Eu já fui no encontro, vai ser tudo igual, já sei o que vai acontecer. E esse ano o Álvaro falou, eu quero ir no encontro. Eu falei, você quer ir? Então eu vou com você. Olha só como que Deus age, né? Eu falei, eu vou com você. E é incrível como que lá, todas as palavras que foram por cada pastor dada lá, serviram para mim. Não tinha nenhuma que não era para mim, que eu dizia, isso aí não é para mim. Todas as palavras Deus falou comigo. Em todas elas. Foi incrível. Foi totalmente diferente do meu primeiro encontro. E eu vejo o encontro como algo assim, como um renovo mesmo, um fôlego para você continuar, né? E uma coisa que eu percebi, o tanto que o inimigo ele trabalha para você não ter esse encontro com Deus. Na sexta-feira, eu comecei a ter uma enxaqueca tão forte e ela não passava. E eu cogitei em desistir. Pensei, vou falar para o Álvaro ir sozinho. Então eu pensei, não, eu vou. Eu falei, não, o inimigo não vai vencer, eu vou porque Deus tem algo a me dizer. E eu estou precisando, eu vou. E eu fui. E lá eles oraram comigo e foi maravilhoso. Teve um momento no domingo que eu acordei, a gente acordava cedo, né? E aí o sol estava brilhando, estava lindo, estava aquela brisa, aquele vento geladinho. E eu saí para andar naquele lugar lindo, a chácara linda, tudo verde, saí sozinha e sentei num banco. E aquele dia eu estava diferente. E de repente veio uma brisa, foi tão incrível, veio um vento no meu rosto, eu estava orando, e eu senti muito forte a presença do Espírito Santo. Eu comecei a chorar, eu fiquei emocionada. E a gente foi lá para a hora da palavra. E o pastor Washington, a primeira coisa que ele começou a falar foi que Deus, ele está no vento, na brisa, no silêncio e na calmaria. Quando ele falou aquilo, nossa, na hora eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor está fazendo, olha como que o Senhor está me mostrando. E foi incrível, foi incrível. E em relação a essa analogia que o Álvaro fez, eu fiquei pensando no domingo. Quando ele falou já, eu associei a minha profissão. Né? Como ele falou, se ele não tivesse treinado várias vezes na semana, ele não conseguiria atingir. Eu dou aula de francês, então se você faz aula uma vez na semana, vai lá, encontra a professora fala, você desligou, dou aula online para adultos, e pronto. No resto da semana você não lê, você não estuda, você não escuta, no caso aí a palavra de Deus, você vai conseguir atingir uma fluência em francês? Você vai conseguir se comunicar? Muito difícil, né? Impossível praticamente. E a gente viu isso com Deus, com as coisas de Deus, que a gente estava muito acomodado, por mais que nós tivéssemos tanto tempo de conversão, a gente era realmente aquele crente que vinha, sentava no banco, ouvia. No restante da semana eu escutava louvores, mas não orava também, mas não lia a palavra como deveria. E o encontro,
eu percebi uma mudança, é incrível, porque é o Espírito Santo mesmo agindo. Como a gente acorda, na segunda-feira eu acordei com vontade de ler a palavra, eu acordei com vontade de ligar o louvor, e a gente foi levando as crianças para a escola, ouvindo o louvor, a playlist que o pastor passou, maravilhosa. Quem não pegou ainda, vale muito a pena escutar. E esse louvor ficou na minha mente o dia inteiro. Quando chegou a noite, meu marido cantando o mesmo louvor que eu, as crianças. Então, assim, é realmente o encontro. Quem nunca foi ou quem já foi e acha que não precisa mais ir, eu digo, Deus tem muito para falar com a gente, muito mesmo. Esse encontro foi totalmente diferente, me curou em várias coisas, inclusive as pessoas, né, que trabalhavam lá no encontro, né, pastora, Sim. disseram que foram curadas e ouviram palavras que parecia que nunca tinham escutado. Verdade. Né, pessoas que trabalham na igreja. Então, vale muito a pena. Não é nem um tempo perdido. Ao contrário, é você parar, né, você se isolar, porque você se isola mesmo um pouco do mundo das vozes, o celular, que a gente está tão viciado, e escutar Deus, porque é só assim que Ele vai falar. E como o pastor Washington falou, Deus ele vem no silêncio, na calmaria, como uma brisa, né, como foi comigo, que foi maravilhoso. Foi uma experiência assim, eu ali sozinha, e realmente foi muito bom. Glória a Deus. Tremendo. E o encontro, ele é isso, gente. Para mim, né, eu fiz várias vezes o encontro como um encontrista, mas todas as vezes que eu faço, até mesmo pregando, ou organizando o encontro, desde o momento que a gente começa a organizar, né, a presença de Deus. Quando a gente chegou, eu me arrepio de falar, a gente chegou naquela chácara para levar as coisas, a gente trabalhando desde cedo, e a semana toda, a logística tem bastante coisa para fazer, mas quando a gente cheguei naquela chácara, eu senti a presença de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu aprovo isso que vocês estão fazendo, e a minha presença vai ser uma marca, sabe? E todas as vezes que a gente vai no encontro, a gente sente muito forte a presença de Deus, né? Falando de palavras, eu vou usar uma expressão aqui, mas ela talvez não caiba, palavras simples, palavras que a gente já ouviu, palavras como a cruz, né? Mas não é simples, né? É a palavra da salvação, é a mensagem mais importante da história, né? Mas falar da cruz, falar de Jesus, falar da morte de Jesus, todo mundo já ouviu isso, mas aquilo é tão impactante ali naquele ambiente, né? Tão impactante você relembrar que Jesus morreu por você, né, pastor? Exatamente. Você relembrar, e o ambiente que cerca o encontro com Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, né? E é de arrepiar mesmo, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que foi esse encontro para vocês, e quem deve ir no encontro, né? Quem vocês acham que deve ir no encontro? Que vocês de alguma forma também convidassem as pessoas para estar nesse encontro. Eu acredito que todos precisam ir ao encontro. Que não existe assim, você falar assim, é para uma determinada pessoa. Porque tanto quem vai pela primeira vez recebe de Deus, como aquele que já foi outras vezes, como aquele quem vai trabalhar, como aquele que vai ministrar. Todos nós recebemos de Deus algo. E o mais incrível de tudo é assim, que o Senhor conhece cada um de uma maneira tão especial, e Ele sabe como vai falar com cada um. Igual a Camila disse, ela precisava daquilo, daquela suavidade, daquela brisa, e Deus falou assim, filho, eu estou falando com você. E assim é com cada um de nós. A minha experiência foi algo assim também muito marcante, porque eu estava no sábado após o almoço, eu fiquei ali perto do altar ouvindo louvor. E eu amo assim louvor, Deus fala muito comigo em louvor. E aí eu peguei, fiquei sentada ali, ouvindo, abaixei a cabeça e fiquei ali orando. Aí de repente eu comecei a chorar e parecia que tinha alguém do meu lado. Eu olhava assim, chorando, olhava, não tem ninguém, continuava, falava, deve ter alguém. De repente 2 vezes eu senti como se tivesse alguém do meu lado. E eu abri os olhos e não vi ninguém. Aí continuei, adorando, daqui um pouco, vem a pastora Cíntia. Ela falou assim para mim, Jane, eu estava lá orando, ela estava se preparando, que ela ia ministrar, e Deus me mostrou um anjo do teu lado. Aí eu falei assim, eu senti, aí eu desabei.
Desabei, assim, comecei a chorar, e ela ministrando aquilo que eu precisava, né? A minha carência pela perda do meu sobrinho. Perda não, porque eu acredito que Deus resgatou ele, né? Mas a saudade seria essa a resposta, a saudade, e Deus ministrando ali no meu coração. Então, para mim, assim, aquele momento foi muito especial. Eu senti Deus me carregando no colo, eu senti Deus me abraçando naquele momento, sabe? Era tudo o que eu precisava. E os momentos marcantes também foram da ministração, porque eu não sei como é que Deus fala com você, mas o Senhor nunca entrega tudo para mim. Ele vai me dando assim, de pouquinho em pouquinho, tipo, a conta-gotas, como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. E aí nós fomos lá para aquela vigília, né? Foi da quinta-feira, e eu não queria ir, pastor. Eu falei, ai meu Deus, lá no monte, por que não vai na igreja? Perdão, tá? No meio do mato, eu não gosto. Mas eu fui. Eu sentia que eu precisava ir. E lá naquela oração, Deus me deu a palavra aliança, né? Ele me deu aquela palavra, aliança. Foi só isso que ele falou. Aí, de repente, quando eu chego, estou preparando a palavra, ele falou assim, eu quero que você faça um círculo em forma de aliança. Então, não foi nada meu. Cada detalhe que Deus ia falando. Aí eu começava a ler a palavra, preparando a palavra, e o Senhor falava outra coisa. Agora eu quero que você faça assim. Agora eu quero que você faça assado. Eu quero que você chame as pessoas para falar. Aí eu quero que você faça isso. E o que mais me impactou foi no domingo de manhã. Eu acho que eu dormi no domingo umas 4 horas no máximo, 4h30, porque o Senhor, ele age assim comigo. Tem determinado tempo que ele me levanta, uma semana direto para orar. Me levanta de madrugada e fala, essa semana é para você orar. Aí tem tempo que ele deixa eu descansar. Aí naqueles 3 dias ele me acordava todo dia cedo para interceder. E aí eu levantei no domingo, ele me deu aquele versículo de 1 João 1,7 que marcou muito. Para mim foi o versículo chave na ministração que ele me deu. Foi que, se no entanto andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando ele falou assim, quando nós andamos na luz, né, nós temos plena comunhão. E eu vejo assim que, para nós termos vitória sobre o pecado, nós precisamos dessa plena comunhão. Plena comunhão com Deus, para que a gente tenha essa plena comunhão uns com os outros. Porque onde ocorrem os problemas dentro das famílias? São nos relacionamentos, na falta de comunhão. Né? Aí entra o perdão que é necessário, entra o amor, entra a bondade, entra a longanimidade, que é o fruto do Espírito Santo. Então, se eu não tiver essa plena comunhão, se eu não tiver essa luz, essa verdade, porque eu creio que o encontro é uma luz que vem nas nossas vidas. Uma luz para nós sermos curados, essa luz para a gente romper, essa luz para a gente saber o que Deus quer da gente. Para mim, o verdadeiro encontro começa com essa luz, sabe? Andando nessa luz. Aí a gente vai despertando para as coisas que estavam desorganizadas, como o apóstolo José, né, ministrou ontem. Ele traz essa luz para a gente ver onde está a desorganização, onde está desalinhado, onde está fora do lugar. E é muito interessante, pastor, que eu perguntei para várias pessoas que foram ao encontro, algumas pessoas, e olha a definição que elas me deram do encontro. Eu falei, o que foi um encontro para você? Que frase você poderia me dizer que foi um encontro? Uma pessoa disse assim, para mim foi paz, eu recebi paz. Para outra foi um renascimento. Para outra pessoa foi impactante, um recomeço, né? Um maravilhoso sentir o amor de Deus. Para outra pessoa foi um momento único, experimentar de ser filha, né? E outra pessoa me disse também que Deus está buscando assim o nosso coração como filho e como filha, para a gente ser filho, sabe? Saber que nós somos filhos de Deus. Isso assim
É muito forte como Deus fala com cada um de forma diferenciada. Daniel, você precisa disso. Jane, você precisa disso. Camila, você precisa disso. Então, Ele sabe o presente que Ele vai dar para a gente no encontro. Então, esse encontro é para todos. Tanto para quem vai trabalhar, tanto para quem vai ministrar, tanto para quem já foi e quer novamente. A minha sobrinha Juliana, ela falou assim, eu quero ir de novo, eu quero fazer o encontro de novo. E, gente, muito lindo isso, né? Você querer mais de Deus, eu quero mais. E Deus, Ele desperta isso dentro da gente, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, que é muito bom. E tudo que é bom, você quer mais. E isso que é maravilhoso em Deus. E aí, Camila, quem deve ir no encontro e o que você achou, qual foi a parte que Deus mais tocou em você? Olha, todos devem ir ao encontro. Como a pastora Jane falou, todos devem ir. Principalmente aquelas pessoas que estão precisando de paz. Eu digo isso porque é impressionante, assim, como que do jeito que eu entrei, eu vi o tanto que eu estava, posso dizer, até carregada, né? Com as coisas do mundo, a cabeça. E no domingo a minha mente estava em paz. Ela estava no culto, estava diferente. O culto estava diferente. Tudo, não é? Estava muito diferente. Então, as coisas de Deus, elas trazem paz. Isso que é incrível, né? Só tem um porém, né? Uma coisa ruim no encontro, né? Que a gente engorda, que a gente come muito bem, né? Não é, pastor? Verdade. Esse foi o porém. Na segunda-feira eu já vi que estava meio apertada. A calça já não fechava direito. Eu falei, poxa, né? Eu engordei também. Não é? Comi muito, porque a comida é muito boa, muito boa, abençoada. É excelente. E você come muito, né? Porque café da manhã, daqui a pouco almoço, daqui a pouco café da tarde. E orar da fome, né? Da fome. Rapaz, come muito, né? Mas realmente, o encontro para mim, o primeiro encontro que eu fui, eu estava meio desviadão, assim. Na época de faculdade, eu estava desviado, meio separado assim, das coisas de Deus. E quando eu fui lá, eu me lembro que por 10 anos da minha vida eu pedi para Deus o batismo com o Espírito Santo. Não o batismo com o Espírito Santo, porque eu já tinha sido batizado, mas a evidência do falar em línguas ou qualquer outro dom que Deus me desse, né? E por 10 anos eu buscava, e eu estava na presença de Deus e buscava, e Deus não me dava. E naquele encontro que eu estava bem desviadão, assim, bem distante, mas eu peguei e sentei na primeira fileira todos os dias, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me faça algo na minha vida. E nos últimos dias, Deus veio e me renovou, me deu o dom de línguas. E eu falei, cara, eu vou voltar para a faculdade, um dos meus amigos, naquele ambiente que eu estava fazendo coisas erradas, e Deus me batizou com o Espírito Santo. E aquilo, voltando naquele assunto que a senhora falou, né? O jejum é Deus preparando o nosso coração, né? Deus parece que ele gosta de tratar a gente com conta-gotas, mas ele não dá tudo para a gente. Por que ele não dá tudo? Porque o que ele quer é que a gente fique ali aos pés dele, buscando ele. O que Deus quer é o relacionamento com ele de todos os dias. Ele não quer pegar, toma tudo que você precisa para um ano e não volta mais aqui. Ele não é esse pai. Ele é o pai que ele quer todos os dias conversar com a gente, todos os dias dar um pouquinho para a gente, e aquele pouquinho que é o suficiente para aquele dia, mas que deixa um gostinho de quero mais para o dia seguinte, né? Eu falo isso, me arrepio, porque isso que é o que Deus quer. Deus não quer um evento, um encontro, que a gente tenha tudo e depois nunca mais busca Ele. Ele deseja todos os dias ter um encontro conosco. Então, no momento, assim, o primeiro encontro que eu fui, o momento mais assim, frio da minha vida espiritual foi quando Deus me deu o dom de línguas, né? E é por isso que a gente precisa perceber que os dons, né, tem momentos, né, no encontro que a gente fala muito sobre dom. Os dons, eles não são aquilo que vai levar a gente para o céu, não são o mais importante. O dom, na verdade, é um presente de Deus. Sabe quando você quer chamar a atenção da pessoa, você quer mostrar para a pessoa que você ama ela, né, e você vai lá e dá um presente para ela, né? Mas aquele presente é só para chamar a atenção da pessoa, né? Não é tudo, né? E os presentes, os dons do Espírito, eles servem para nos edificar, para nos trazer crescimento e trazer crescimento para as outras pessoas.
né? Mas eles não são tudo, eles são uma forma que Deus usa para nos trazer mais para perto, né? O propósito final é que a gente esteja perto de Deus, né? E como foi dito lá, né, pastor, por um pastor, não me recordo quem foi, disse, não que depois do encontro, né, tudo vai mudar, tudo vai ficar mil maravilhas, mas a questão é que você muda, e quando você muda, as coisas mudam, sim, né? Verdade. A sua atitude vai mudar, a sua maneira de lidar com as coisas, né? Então o encontro realmente ele vem para sarar muita coisa, né? Vem para restaurar, Amém, né? isso Buscar aqui é um renovo mesmo, um fôlego para que você continue coisas que você tinha esquecido, né? Ou que você não se liga que é necessário, como a leitura da palavra. E é legal falar também que eu e a pastora Ana, a gente estava coordenando ali, né? E não só convidar as pessoas para fazerem, mas aquelas que desejam trabalhar, já fizeram o encontro, desejam trabalhar. Enquanto você faz, você também é ministrado, né? Muito ministrado. E não só isso, para fazer um encontro como esse, é necessário muito empenho, muita gente trabalhando, muita gente fazendo as coisas. E se você se queimar no teu coração de você trabalhar, não hesite em nos procurar, porque além de você ser muito abençoado, você vai abençoar muita gente, né? Eu me lembro que quando, no último dia, no domingo, já voltando, eu fui vim direto aqui para a igreja, eu já estava assim, 0,5% de bateria, eu estava dirigindo na estrada e eu acredito que eu tive a sensação assim de que, cara, dever cumprido, né? Deu certo, né? Agora só o culto à noite e o cansaço bateu, bateu aquele sono, aquele cansaço. Eu falei, cara, agora meu corpo relaxou por conta do que passou, né? E aquela sensação de dever cumprido, de ter realizado algo muito maior do que eu, né? É tão bom, né, pastor, a gente fazer algo que é maior, que é um propósito muito maior do que a gente, né, de transformação das pessoas, né? E durante o culto, o meu filho, né, teve que ir para o hospital e há uma guerra. Eu estou falando essas coisas só para que você perceba, né? Há uma guerra muito grande, meus irmãos, contra esse encontro com Deus, né? Porque ele é transformador para todos nós. E as trevas, elas não querem que a gente faça esse encontro, que a gente repita, né? Mas nós vamos continuar, né? E essa semana pós-encontro tem sido uma batalha muito grande para mim, para minha casa, né? E as trevas tentam nos enfraquecer, nos paralisar, nos atacar por conta de tudo que foi feito, né? Mas elas não vão vencer, elas não vão. Saindo daqui desse podcast, nós vamos orar no monte de novo e vamos continuar prosseguindo em direção ao Senhor, né? E as trevas, elas tentam nos paralisar, tentam eu estou procurando a palavra, mas é que nem um cachorro que tentam nos acuar, né? Mas elas não vão vencer. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. E que você saiba que toda a guerra, como a Camila falou, né, uma batalha no último dia, né, teve gente que estava já inscrito, estava certo, e aí entrou numa virose, né? E a gente sabe que é uma batalha muito grande, mas assim, coloque no teu coração um propósito: eu vou nesse encontro, no próximo encontro. E se você pode vir todo tipo de guerra, todo tipo de batalha, mas você vai se manter firme, você vai, porque Deus vai transformar ali a tua vida, Deus vai fazer algo sobrenatural, algo poderoso na sua vida, e você vai ver como vai ser maravilhoso, né? O encontro com Deus é realmente maravilhoso, né? E eu queria, já indo para o final, mas falar para vocês que o propósito do encontro com Deus não é só um evento, né? Mas é gerar nas pessoas o desejo de ter encontros diários com Deus. É aquilo que a gente tem falado no domingo, né? Eu tenho falado sobre uma série falando sobre mudanças de hábitos, sobre as prioridades da nossa vida. E ontem o apóstolo José veio e falou exatamente isso: a organização da sua agenda, colocar no celular, né?
despertadores que vão fazer com que você, não, esse horário eu vou orar, não, esse horário eu vou ler a palavra, né? E não acho que isso é fácil, nem para mim, para ninguém, né? A mudança de hábito, ela é algo que vai levar tempo, né? Vai levar tempo, você vai precisar falar, não, isso é a minha prioridade, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e você tem que ser firme e se manter nessa posição. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a gente não permitir que o inimigo roube a palavra, né? A palavra de Deus vai dizer, Jesus, ele fala sobre a parábola do semeador, né? Que ele semeia algumas sementes e o inimigo ele está sempre buscando roubar a semente, roubar a palavra, né? Fazer com que, mesmo a gente tenha passado por um encontro tão maravilhoso como esse, o tempo passe e a gente vá deixando de lado aquela semente, aquela palavra. As aves vão roubando, né? Que são os espíritos malignos, vão roubando aquela palavra. E quando a gente vê, a gente está novamente envolvido nos espinhos, que são as coisas desse mundo, os trabalhos desse mundo, e a gente se esquece de que o encontro com Deus não é só um evento de um final de semana, é algo que a gente deseja que aconteça todos os dias na nossa vida. A gente precisa ter um encontro com Deus. Jesus, a presença de Deus, ela era constante ali no jardim do Éden. Deus queria se encontrar com o homem toda a viração do dia, e que nós possamos compreender isso, entender isso, que Deus deseja se encontrar conosco na viração do dia, não é mesmo, pastor? É verdade. E eu creio assim que para nós determinarmos essa mudança de hábito, eu preciso obedecer. E quando eu tenho mania de escrever, sabe, assim, palavras, versículos eu marco na minha Bíblia, versículos assim que falam comigo e me impactam. E eu fui registrando várias palavras que nós recebemos aqui na igreja, né? Essas últimas aí que você falou do hábito, foi o que o apóstolo José, né, confirmou. De uma outra forma, Deus fala de outra forma, mas a mesma coisa, né? A palavra da Annalise, que ela falou de excelência, tudo que eu vou fazer para Deus, eu tenho que fazer o melhor. E outras palavras de andar com Deus. Eu lembro que numa quarta-feira o pastor Ricardo falou de andar com Deus. Umas 2 vezes o pastor Marcos ministrou sobre jejum. Verdade. E eu me lembro também uma palavra que o meu esposo, o pastor José, falou sobre não julgar. Então, se você for e tem um versículo-chave que a bispa recebeu de Deus, seja forte e corajoso, porque todos nós passamos por provações, né? Por momentos de aflições. E para mim foi muito claro isso, que no encontro passado eu recebi a unção do boi selvagem, né? Só que eu não entendi por que aquela unção. Agora, nessa situação que eu estou vivendo de vale, eu pude perceber que eu precisei da força de Deus, da coragem de Deus, da presença de Deus. E a bispa ministrou algumas vezes sobre seja forte e corajoso. Aleluia. Seja forte e corajoso. Porque se eu receber essa palavra para a minha vida, eu vou saber que não vai ser minha força, nem a minha coragem, mas vai ser a presença de Deus que vai me dar essa força, essa coragem, que vai me manter no caminho para eu andar com Deus, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso orar. Eu lembro que você ministrou sobre oração, a Ana ministrou sobre oração. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter relacionamento. Então, eu tenho que receber a palavra, eu tenho que guardar ela no meu coração e eu tenho que imprimir ela na minha mente. Porque no momento certo o Senhor vai falar assim, você recebeu. Igual quando você vai para uma escola, né, Camila? Você vai receber várias lições, você vai estudar, chega o momento da prova. E nós temos esse momento da aprovação. Agora você vai colocar em prática tudo que eu ensinei. Se lembra, para mim isso é muito claro assim, se lembra de tudo que você ouviu. Aí você vai obedecer aquilo que o Senhor falou. Então nós temos que obedecer a direção que Deus dá para as nossas vidas. Isso é constante. Porque se eu vier para o culto, eu recebo a palavra, no outro dia eu já esqueci, para quê? Eu não guardei no coração, não imprimi na mente? Quando eu coloco ela em prática, cada vez mais eu vou crescendo. Hoje, assim, uma coisa que eu acho maravilhosa na minha vida é que eu sei que é maravilhoso alguém, você como pastor, o bispo, a bispa, né?
colocar a mão na minha cabeça e eu receber aquela unção, assim, aquele momento, é maravilhoso. Mas quando eu recebo isso direto de Deus, quando eu estou no meu quarto sozinha, que não tem ninguém, é só eu e Ele, e Ele te fala algo que só Ele conhece de você, aí você fala assim: Senhor, eu estou me sentindo amada, você realmente é maravilhoso, você é meu pai, você é meu amigo, você está aqui, você está falando comigo, você está me ensinando, obrigada. E você chora, 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 e aquilo te fortalece, sabe? Você sai dali e fala assim: eu sou filha amada de Deus, eu sou filho. É isso que nós temos que aprender, sabe? É ter essa comunhão, que é você e Ele, você aprender a ouvir e você aprender a obedecer, sabe? Nós precisamos obedecer, porque quando nós obedecemos, aí a bênção chega. E algo que para mim nesse encontro foi promessas se cumprindo. Quando eu vi meus sobrinhos lá, sabe, e os meus familiares no culto, para mim foi assim, promessas se cumprindo, promessas se cumprindo. Então a gente tem que exercitar a fé, confiar que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, mas Ele quer também a nossa fidelidade. Se nós somos semelhantes a Ele, nós temos que ser fiéis a Ele. Independente da circunstância, eu tenho que crer na promessa e na palavra de Deus, que Ele é maravilhoso. E nem sempre, né, eu vejo assim, a pastora está falando sobre a fé, nem sempre a gente vai ter vontade, né, de ler a Bíblia. É como você ir para a academia, fazer musculação. Exatamente. Eu não queria ir, mas eu vou. E depois que eu volto, como é bom. É verdade. Ainda bem que eu fui. Né? Então, eu vejo que a leitura da palavra é um hábito, é um hábito que você tem que criar, né? Já que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se você, muitas vezes, é sem vontade mesmo, não adianta esperar aquela vontade, agora eu vou abrir a Bíblia, receber uma linda mensagem, vou ficar emocionada. Nem sempre é desse jeito, né, pastor? Então, a gente, na maioria das vezes, não. Então, conforme você vai criando o hábito, eu espero que isso aconteça comigo, né, de criar um hábito maior, de ler a palavra, a gente vai aumentando também a nossa fé e o entendimento. Amém. Amém. É interessante que a pastora gente estava falando, e é muito importante a gente perceber que a nossa vida com Deus ela é diária, né? Ela é constante, é todo dia, toda hora, né? E a gente não pode viver alheio à vida de Deus, viver distante da vida de Deus, né? E é muito melhor, né? Talvez você possa estranhar, o pastor vai falar isso. Eu não estou aqui dizendo para você não vir no culto, não estou aqui dizendo para você não ter um pastor, para você não, nenhum pastor coloque a mão na sua cabeça, mas é muito melhor, muito, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes melhor, quando Jesus pessoalmente está com você ali no quarto, a presença de Deus está com você, quando Ele ministra, quando Ele fala diretamente contigo, né? É muito bom receber uma palavra de Deus da boca de um profeta, da boca de um pregador, de um pastor, mas é muito melhor quando você ouve direto de Deus, quando Deus fala com você, quando você abre a palavra e Deus fala com você ali no teu quarto, né? Isso é vida com Deus, é isso que nós desejamos passar com essa conversa aqui, né? Que o encontro com Deus seja todos os dias na sua vida, o encontro com Deus seja um horário marcado, né? Assim como Deus tinha um horário marcado com Adão e Eva ali no jardim, que nós tenhamos um tempo para Deus, né? E você ir para uma chácara como essa, eu falei isso lá, é excelente porque é um momento de contemplação, é um momento que você para tudo, você larga o celular, você só contempla Deus, né? E não só isso, porque os meus filhos estavam lá, e é um tempo porque no dia a dia, na correria, você acorda, dá café, almoça, leva para a escola, volta da escola, você acaba andando do lado, mas você não para contemplar, né? Para você olhar para os teus filhos, para você olhar no olho, né? E Deus, ele quer esse tempo de qualidade, é você parar tudo e você olhar no olho, né? E você poder ter uma comunhão profunda com Deus, né? É isso que transforma a vida de uma pessoa, né? E eu estou com a garganta embargada aqui porque eu creio nisso, eu creio muito nisso, eu creio muito
na transformação que Deus pode gerar na vida de uma pessoa quando ela entende que ela precisa de Deus mais do que tudo. E nessa geração de hábito, eu coloquei para as pessoas ligarem lá a playlist de manhã, na hora do almoço e à noite, porque na geração de hábito isso é um gatilho, né? É algo que você, é uma deixa que você tem para você ler a palavra. E além da deixa, você tem uma recompensa, ou seja, eu não vou almoçar antes de ter uma oração, nem que seja uma oração de 5 minutos pelos meus filhos, com os meus filhos, né? Então, a recompensa da oração é o almoço. Então, e o café da manhã, eu não vou fazer nada, eu não vou tomar o café da manhã antes de ter falado com Deus, até que a leitura da palavra, a oração seja um alimento, assim como a gente sente fome de comida, dói o estômago, a gente vai sentir uma dor espiritual da ausência da palavra, da ausência do alimento espiritual, né? Até que isso se torne algo essencial, que a gente não consegue mais viver sem, né? E eu oro para que isso aconteça comigo, que isso aconteça com você, né? Essa palavra dos hábitos, das prioridades, ela é algo que Deus está falando comigo. Como eu falei para vocês, não estou dando um sermão na igreja, dizendo, vocês precisam, é que Deus falou comigo. Deus usou homens, os meus melhores amigos, para falar comigo. Daniel, sabe que você não precisa parar e reorganizar, né? E Deus está fazendo isso comigo. Deus está reconstruindo, né? Está nos reconstruindo, e eu acredito que esse é um ano onde Deus já está fazendo, e Deus vai fazer muito mais isso nas nossas vidas, amém? Amém. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre hábitos, e já falando um pouquinho, mandando uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, a respeito delas irem para o encontro, delas também buscarem gerar esse hábito, essa vida com Deus, esse tempo com Deus, amém, pastor? Amém. O que eu tenho para dizer para as pessoas que ainda não foram no encontro, que ainda não participaram desse trabalho, é que elas estão adiando a sua bênção. Elas estão postergando a bênção que Deus quer derramar sobre a vida delas. Porque é tão maravilhoso não só receber, mas dar. É muito gostoso quando você vai, você trabalha, você vê o rostinho das pessoas, você vê a transformação de como elas chegaram e como elas estão saindo. E é como a mensagem, né, que nós recebemos da Andresa, que o ambiente estava diferente, que o rosto das pessoas estava iluminado, que a palavra foi uma palavra dos céus, né, que o bispo ministrou. Então, assim, Deus ali fez maravilhas, tanto lá, mas veio para cá também, está escorrendo, sabe, a bênção. Então Ele está chamando todos, venha que eu quero te abençoar, venha que eu quero te dar um presente. E tem aquela música, né, que está no seu playlist, que fala assim, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Quando a gente encontra com Deus, a gente encontra o maior tesouro que possa existir no mundo. A gente encontra o bem maior. Não existe nada melhor, nem seu marido, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe, do que encontrar Deus. Porque a gente encontra Deus e aí isso reflete, essas bênçãos refletem sobre todas as áreas da nossa vida. Ele nos enche, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá sentido, dá vida. E por encontro com Deus, a gente recebe a vida de Deus, a vida, onde estava parado, onde estava paralisado, onde não tinha mais alegria, Ele traz essa presença dEle, que é tudo que nós precisamos. E esse hábito, ele vem quando a gente é chamado e a gente fala assim, eu quero isso para mim. É porque a igreja chama, venha para a oração. É um hábito que você vai ter que adquirir. Se você quer a bênção, então vai e atende. Como aconteceu no início do ano, né, que Deus te deu a direção de orar 3 vezes, de manhã, à tarde, 17 horas e à noite. Quem veio recebeu bênçãos. Quem veio se preparou. Quem veio, sabe, recebeu aquilo que Deus queria dar. Para mim foi uma preparação para tudo que eu estou vivendo. Porque eu estou com paz. Eu tenho fé, sabe, na ressurreição. Eu tenho fé
de que tudo coopera, tudo está cooperando para o nosso bem, para o bem da minha família, por mais que doa, por mais que a gente não queira o que aconteceu, mas eu sei que Deus está conosco. Deus está conosco, sabe? E verdadeiramente você sabe quem é Emanuel. É na hora que você está na dor, na aflição, e na hora da alegria também é maravilhoso você compartilhar, sabe, da alegria da salvação, da alegria de saber que Jesus é tudo e pode tudo. Isso é o mais importante, sabe? Então eu convido você que ainda não foi para o encontro, vai receber a tua bênção, vai ser a sua experiência, vai ser seu momento, vai ser aquilo que Deus quer falar com você. E quem já foi há muito tempo, como a Camila, né? Você vai receber algo novo, é um recomeço, é um renascimento, é um ampliar da tenda, é um ampliar da sua tenda, sabe? É um ampliar daquilo que Deus tem para a sua vida, é um avivar, um vivificar, é tudo de bom. Eu sinto vida quando eu vou para o encontro com Deus, é como se eu estivesse vendo ali, eu sempre compartilho, eu e meu esposo compartilhamos, é como se você estivesse vendo o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas e o resultado, porque você cuida de vidas em discipulado, mas parece que você não vê resultado no encontro. E um dia você vê assim o poder sobrenatural de Deus, que em anos e anos Ele faz ali em minutos, na vida das pessoas, porque tem unidade, porque tem concordância, porque tem poder quando as pessoas estão em unidade, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. É isso que eu sinto, sabe? Que eu quero mais e mais. Eu quero. Você é bênção, pastor. Amém. Você é bênção de Deus. Você, a Ana, o bispo, a bispo, vocês são bênção. Amém. E o ponto que a pastora tocou, que é a unidade. Como que muda, né, a nossa unidade? Eu estou falando dos pastores, dos relacionamentos. A gente ministra como um corpo, né? Quando a gente está ali no encontro, é diferente de tudo. A gente ministra como um corpo, né? Flui, porque literalmente nós precisamos uns dos outros, né? Sim. Um pastor só não consegue gerar tudo que Deus quer gerar, né? Mas é na nossa unidade que isso acontece. E a minha oração é que a nossa vida como corpo, como igreja, ela flua assim, como se fosse um encontro o tempo todo, né? Que a gente compreenda que aquilo que Deus quer fazer na igreja e através de nós depende da nossa unidade, depende do nosso esforço unânime, né? Eu queria também que a Camila falasse um pouco sobre isso, essa é a sua mensagem, falando sobre hábitos, chamando as pessoas para virem no encontro. A pastora falou agora uma coisa, né? Que o pastor, a Ana são bênçãos, né? Lá no encontro eu tive a oportunidade, eu estava muito emocionada de agradecer o bispo, né? Falei para ele que ele e a família dele são anjos de Deus. Amém. Na nossa vida, que eu tenho certeza. E eu falei que muitas vezes eu sentia que a gente não era grato o suficiente. E ele falou para mim, faça por Deus e será, e está tudo certo. Então façam por Deus, né? Espalhem a palavra e está tudo certo. Me emocionei muito com ele lá, mas tive a oportunidade de agradecer o pastor Daniel e a Ana, realmente são anjos de Deus aqui. E para você que não foi no encontro, né, eu quero convidar você que já foi no encontro, realmente o encontro ele é um encontro com Deus, ou um reencontro com Deus, e dizer que não tem como você se arrepender, não tem como, e que você vai, eu afirmo, se surpreender, assim como eu. Você vai se surpreender, porque Deus, as coisas de Deus são surpreendentes, não importa quantas vezes, né, a gente vá, ou quantas vezes a gente escute uma palavra, cada vez parece que foi a primeira vez que você ouviu, e aquilo serve, todas as palavras serviram para mim. Amém, glória a Deus. Eu queria concluir, mas não antes de falar alguma coisa. Eu falo que a Ana é mais crente que eu, né? Porque crente é aquele que crê, né? E a Ana crê em Deus. A Ana é minha esposa, para quem não sabe. Ela crê em Deus para as coisas mais simples da vida, né? Às vezes a gente está entrando num supermercado ou num shopping e aí a gente não acha vaga e ela ora, fala assim, prepara uma vaga para a gente. E não dá um minuto, a vaga aparece, né? Senhor, envia um anjo aí e guarda uma vaga para a gente, né? E ela ora pelas coisas mais simples. E hoje, quando a gente chegou aqui, a pastora Jane pediu para orar, né? E
já estamos indo para o 4º ou 5º, eu não me lembro de nenhuma vez a gente ter orado antes ou ter orado depois, até quando o meu mestre veio aqui, que ele ainda não se converteu ao Senhor novamente, mas ele vai em nome de Jesus. Mas eu senti queimando no meu coração vontade de orar por ele, de orar no final, e eu não orei. Então, a pastora Jane é mais crente do que eu queria pedir para ela fazer uma oração por nós e pelas pessoas que estão nos assistindo, para a gente concluir esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Orar é ter relacionamento com Deus, né? Eu sei que eu tenho esse chamado, eu amo orar. Meu esposo, quando a gente está em discipulado, ele fala assim: não, pastora Jane, não, vamos pedir para outro, porque ela vai demorar muito. Mas é que quando a gente ama uma pessoa, eu oro assim para que todos amem a Jesus e sintam essa vontade de ficar com Ele, sabe, de conversar com Ele. Senhor, nós oramos agora para que todos que vão ouvir essa mensagem, Deus, que recebam desse amor de Jesus e sintam esse amor de Jesus, para que haja vida, para que haja salvação, para que na eternidade, Deus, haja muitos filhos, muitas filhas do Senhor, Deus, que seja crescente esse reino, que seja crescente o amor do Senhor se espalhando pelo mundo, Deus. Que seja crescente, Senhor, a Tua paz, que seja crescente a Tua presença, a Tua alegria, independente das circunstâncias, Pai, que haja vida, que haja alegria, que haja entusiasmo, Deus, dentro de nós, nos dando, Senhor, esperança, trazendo também perseverança, trazendo, Senhor, cada dia mais fome e sede da Tua palavra, Senhor, transformação do nosso tempo, Deus, que o nosso tempo seja organizado, que o nosso tempo seja dedicado de uma forma útil para o Teu reino, útil para nós, útil para aqueles que nós mantemos contato, aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, Senhor, que seja tempo de vida e vida em abundância. Que muitas pessoas, mas muitas pessoas venham para esse encontro e muitas sintam vontade também de trabalhar para o Teu reino, de serem edificadas, de serem estabelecidas, de serem transformadas, Deus. Ó Deus, aqui nós estamos em 4 pessoas, Pai, e nós queremos agora abençoar a nossa liderança, desde o apóstolo Lamartine, Senhor, a apóstola Línia, o bispo Sérgio, a bispa Cláudia, o pastor Daniel, Ana, todo o corpo de pastores, todo o corpo de líderes, Senhor, para que essa unidade cresça, que haja aliança com o Senhor e haja aliança como corpo de Cristo, Senhor, envolvendo, Senhor, cada dia mais em obediência à Tua palavra, Pai. Muito obrigada por esses momentos preciosos aqui em que nós podemos compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer a pastora Jane, agradecer a Camila, por esse tempo, essa conversa, viu? Foi tranquilo. Eu que agradeço. Só uma conversa, mas eu tenho certeza que eu, pelo menos, fui muito edificado aqui nesse tempo e espero que você que está nos assistindo também seja muito edificado. E se for, compartilhe com alguém essa mensagem, curta, faça essa mensagem chegar em mais pessoas, né? Como eu digo, nosso objetivo não é um objetivo, como a pastora falou na oração lá no início, não era de vaidade, né? Nosso objetivo não é de ter muitos seguidores por vaidade. Nosso propósito é que essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, que pessoas que se encontrem com Deus sejam transformadas, possa chegar no coração da maior quantidade de pessoas. Amém. É isso que nós desejamos, em nome Amém. de Jesus. Amém? Então, compartilhe, curta, assista esses vídeos e que possa edificar a sua vida em nome de Jesus. E se desejar, coloca um comentário aí embaixo no YouTube daquilo que você deseja que a gente converse aqui, né? Dê dicas de quem a gente pode chamar, de como a gente pode conversar, para que a gente possa trazer conversas ainda mais edificantes para você. Obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.